Olá, seja muito bem-vindo a mais um especial Coronavírus. Na edição de hoje, a gente esclarece o que acontece com o corpo humano após a contaminação pelo Covid-19. Os efeitos, as possíveis sequelas e as dúvidas mais comuns do público vão ser abordados aqui. Antes da gente começar, eu quero só atualizar o público que a gente teve a 4ª morte confirmada pelo Covid-19 no estado de São Paulo. A confirmação vem da Secretaria de Saúde do Estado. Aqui ao meu lado, para falar desse cenário, está o doutor pneumologista Ricardo Martins. Muito bem-vindo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com você conversando a respeito do assunto. Embora um assunto que a gente está extremamente angustiado, mas a gente espera trazer informações que tranquilizem as pessoas. É um assunto sério, né? Eu queria até começar falando dessas mortes. A 4ª morte, eu ainda não sei a idade dessa vítima, mas as outras 3, todos idosos, né? Todas idosas. Então, é o público de risco mesmo. O que a gente tem visto da pandemia nos outros países é que acomete mais pacientes de mais idade, né? Acima dos 60 anos. Então, esse é o grupo de risco, aparentemente. Mas a gente tem que falar com cautela, porque nós estamos, pela primeira vez, assistindo a circulação do vírus em um país tropical. Perfeito. Doutor, é um vírus que acomete basicamente o sistema respiratório, né? Depois que ele entra no nosso corpo humano, o que acontece? O que acontece é que o vírus promove na pessoa uma reação inflamatória intensa. Essa reação ela vai ser mais ou menos intensa dependendo do estado de imunidade da pessoa. E o que a gente tem visto é que em pessoas idosas e que tenham doenças pré-existentes, essas pessoas parecem se comprometer mais com o vírus. E está todo mundo preocupado. A gente fez uma enquete no Twitter justamente para perguntar qual que é o assunto, né, que o pessoal quer saber. E a gente deu algumas opções. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas opções. A gente perguntou sobre sequelas, se o pessoal queria saber sobre sequelas, sobre cuidados em casa, cuidados no trabalho, limpeza e álcool em gel. E aí, com 70% disparado, o pessoal quer saber: coronavírus deixa sequela? Bom, existem alguns estudos mostrando, mas são estudos em países específicos, mostrando algum tipo de sequela, aparentemente que são revertidas. Então, não podemos agora afirmar precisamente se vai ter ou não ter sequelas. Eu acho que quanto mais precocemente a gente começar a atender esses pacientes, menos problemas a gente vai ter. Porque esses estudos que mostraram sequelas foram em pacientes que tiveram o diagnóstico tardio. Foi em Hong Kong, né? Bem longe daqui. Exatamente. E aí houve uma demora em determinados procedimentos. Hoje, por exemplo, a gente sabe que alguns procedimentos têm que ser feitos de imediato, a reboque de conhecimentos que tinham de outras doenças, de modo a pouparmos a saúde do paciente. Então, para esclarecer mais uma vez, as sequelas, né, são teoricamente de um estudo que veio de Hong Kong e alteram a capacidade dos pulmões, mas não quer dizer que aqui os brasileiros que estejam contaminados com esse vírus tenham essas sequelas. E é bom registrar também que as pessoas se recuperaram dessas sequelas, então não ficaram sequelas definitivas. Mas é claro que é precoce também a gente conversar sobre isso, nós estamos começando a aprender sobre a doença. E vacina, doutor? Ainda é uma realidade muito distante, a gente já sabe que tem testes aí nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil. Vacina, para o momento atual, nós não temos, nós não dispomos nem de vacina e nem de tratamento. Mas eu acredito que para o ano que vem, é promissora a possibilidade de termos uma vacina vigente no mundo para tratar esse problema. Hoje, quem pega o coronavírus trata com que tipo de medicamento? Não, o que nós precisamos fazer é dar tratamento de suporte, que a gente chama no hospital. Ou seja, a gente dá condições para o organismo resistir à infecção do vírus, hidratando a pessoa, ventilando com oxigênio e, eventualmente, precisamos, às vezes, entubar e levar para a UTI. Mas, então, é o tratamento de suporte. Não temos tratamento específico para o coronavírus. Todos os laboratórios, né, do Brasil, os laboratórios públicos, estão já aptos a fazer os testes do coronavírus, né? Esses testes são gratuitos. Quem que pode fazer? É só a pessoa que está apresentando sintoma? Ou se eu estou simplesmente com um espirro ou um resfriado, posso ir à rede pública buscar esse teste? Eu acho que você fez uma excelente pergunta que está
norteando todas as entrevistas, porque a OMS fala que a gente deve fazer o teste em todos os pacientes suspeitos. O que acontece é que nós não temos no Brasil e nem no mundo, pode-se falar, testes suficientes para a população toda, porque é possível que nós tenhamos uma grande margem de pessoas comprometidas com a doença. Então, o que estamos nos propondo a fazer? Testar os pacientes mais graves, aqueles que vão realmente complicar e que têm potencialidade de ir para uma UTI, por exemplo. Então, a população não precisa ficar preocupada com relação a se tem ou não coronavírus. Eu acho que é muito importante registrar que, apresentando a doença, sinais e sintomas da doença, fique em casa. Já toma a atitude de ficar em casa, porque esse é o objetivo da OMS. É de tirar de circulação a pessoa que está gripada para não disseminar, para não deixar circular o vírus. A gente pode pecar pelo excesso, mas essa é a recomendação que a gente faz para a população. Apresentou sintomas gripais, fique em casa, telefona para a chefia, se estiver trabalhando, mas poupa a necessidade de termos que tratar de outras pessoas, porque um contaminado, ele pode contaminar duas, três pessoas, né? A OMS deu a declaração dizendo teste, teste, teste. Este é o caminho. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente compartilhar com o público da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. A Coreia do Sul vem sendo um exemplo, um bom exemplo, né, a ser seguido. E eles tiveram, tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos, o registro do primeiro caso no mesmo dia, né? E de lá para cá, foram realizados 11 mil testes nos Estados Unidos e 210 mil na Coreia. Então, essa seria a solução? Pelo menos lá está funcionando? Seria realmente esse teste? Eu queria fazer 2 comentários a respeito disso que você falou. É que não dá para comparar a Coreia com os Estados Unidos. A Coreia deve ter o quê? A dimensão de São Paulo, talvez um pouco mais que São Paulo. Os Estados Unidos é maior que o Brasil. Então, o mesmo problema que os Estados Unidos têm, nós teremos também. Nós temos uma dimensão continental, pessoas espalhadas esparsas pela várias regiões. A questão né? territorial aqui é muito grande. A questão territorial é grande. E a outra coisa é que, infelizmente, aí sim, cabe a crítica, os Estados Unidos demorou muito a tomar as ações preventivas. A Coreia e o Japão se saíram muito bem com relação à infecção pelo coronavírus, porque eles rapidamente buscaram isolar a população comprometida com a doença. É o que nós temos que fazer aqui no Brasil. As pessoas têm que se conscientizar de que quando o governo toma uma medida dura de fechar shopping, de fechar parques, de fechar escolas, creches, é para todo mundo ficar em casa. Por pior que possa ser essa situação, essa é a saída que nós temos. Gostaria de realçar. Claro. Não temos vacina, não temos medicamento. Então, a saída para a gente mitigar, ou seja, jogar para frente a circulação do vírus, é nos afastarmos e ficarmos em casa. Nos afastarmos do convívio comunitário, nós somos muito afetivos, né? Mas precisamos ficar em casa. E a gente também não tem a estrutura que a Coreia tem. Eu até separei uma foto aí para a gente ver. Eles fizeram um drive-thru, né, literalmente para testar. Então, as pessoas nem saíam do carro, iam ali com o suave, coletava. É assim o procedimento aqui no Brasil também. O doutor coleta, então, aquele muco e testa. Sem o drive-thru. Nós não temos drive-thru, mas eu queria dizer a quem nos assiste que nós temos autoridades sanitárias muito competentes, eles fizeram um plano muito bem pensado, muito bem, estão executando com muita presteza. Nós temos equipes treinadas já, inclusive já treinadas na época da pandemia de influenza. Então, a população pode confiar que há um grupo de pessoas extremamente capacitadas para lidar com esse problema. Óbvio que se chegar ao nível que chegou a Itália, Espanha, teremos problemas, mas nosso trabalho agora é reduzirmos a circulação do vírus, ficando em casa. Doutor, o senhor citou a influenza e eu quero tocar num assunto aqui porque a campanha de vacinação está logo aí no dia 23, público-alvo idoso sempre, né, porque é o público da área de risco. E como é que a gente faz uma campanha de vacinação com o cenário atual? A influenza é uma gripe também, um tipo de gripe, né, que a gente tem que ter essa campanha de vacinação. E aí, o que fazer? Eu acho que o governo acertadamente antecipou a campanha de vacinação. Se todos estão lembrados, a gente geralmente começa em abril a campanha.
E o governo, acertadamente, resolveu fazê-la em março. E eu acho que a população tem que aderir em massa a essa campanha de vacinação, porque nós vamos ter aí um outro fator confundidor, que é a gripe pela influenza. Já temos a gripe pelo coronavírus, iremos ter a gripe pelo vírus influenza. Se nós conseguirmos reduzir substancialmente a circulação do vírus influenza, e podemos fazer isso com a vacina, seria um problema a menos para lidarmos, nós médicos nos hospitais, a equipe de saúde de uma maneira geral, nos hospitais, se a população for aos postos de saúde e segundo eu sei, parece que vai ampliar os locais de aplicação de vacina, parece que até as farmácias... Fila, né, doutor? Então como é que faz? Parece que até as farmácias de rua vão colaborar com o governo aplicando a vacina, porque você bem disse aí, nós precisamos evitar a aglomeração. Então, assim, as pessoas precisam ficar tranquilas. Talvez no primeiro dia não haja disponibilidade de entrar e sair logo, mas o governo está empreendendo ações de maneira muito competente, mais uma vez, no meu entender, para resolver essa situação da aglomeração. Então, vamos só esclarecer. A vacina da influenza nada tem a ver com coronavírus, ninguém está protegido do corona tomando essa vacina. São duas coisas diferentes, mas que essa vacinação precisa ser feita para que a gente não tenha um outro problema com outro tipo de gripe. Seria isso? Perfeitamente. Eu acho que seu raciocínio eu assino embaixo. Perfeito. Professor, vamos falar um pouquinho, então, sobre uma questão que está todo mundo com dúvida e ainda utilizando, que é a máscara, né? É vendido em farmácia, às vezes as pessoas conseguem, nos hospitais está em falta. Então, vamos dar um recado e conscientizar a população. Quem precisa usar, quem pode e quem deve? Como é que funciona isso? Acho que você tocou num assunto muito importante. Infelizmente, a gente tem visto faltar máscara nas farmácias. Ou quando a máscara chega, já chega num preço muito acima do que normalmente se compraria. Então, a máscara ela tem que ser utilizada, pelo paciente que tem sintoma respiratório. Então, não é conveniente que ele saia de casa tossindo sem a proteção de uma máscara. 2, para a equipe que vai atender esse paciente. Então, a máscara cirúrgica ela é fundamental que ela seja reservada para pessoas que estão atendendo pacientes com sintomas gripais e para o próprio paciente que esteja com sintomas gripais. Chamando a atenção que ele dentro de casa, guardando a distância de 2 metros dos familiares, vai proteger a família. Não há necessidade de usar máscara dentro de casa, apenas quando for sair. E evitar também circular pela cidade com sintomas gripais. Precisa procurar especificamente o local de atendimento para minimizar a circulação de vírus na comunidade. Eu acho que até os estabelecimentos confundem um pouco. Esses dias eu fui fazer mercado e todos os funcionários estavam usando máscara. Eu acredito que todos não estavam, né, com o coronavírus. Então, existe também esse uso, essa precaução exagerada, que aí... A gente entende perfeitamente, a gente respeita, né, a pessoa que está angustiada, quer se defender de qualquer forma, né, e aí compra a máscara. Essa máscara, é bom que se diga que ela precisa ficar ajustada ao rosto da pessoa e ela não pode tocar na máscara. Então, tem que ficar 4 horas com essa máscara sem tocar. É difícil. Não pode tocar, colocar a máscara e apertar ou soltar para falar com alguém. A gente costuma ver, muitas vezes, a pessoa tira a máscara e deixa no pescoço. Ela perdeu... Já não vale, tem que descartar e pegar outra. Vai ter que descartar e pegar outra. Então, isso vai gerando um custo desnecessário para o país, né? Porque quem, em última análise, vai gastar, seja com a máscara, seja com o tratamento de uma pessoa gripada, somos todos nós, né? Que contribuímos para os impostos. Exato. Para você que ligou a TV agora, todos os dias, em 2 edições, uma às 13 e a outra às 19, a TV Justiça está fazendo um especial sobre o coronavírus para levar até você informação de qualidade e abordagem multidisciplinar sobre o tema, porque realmente foi algo que mexeu com a gente, com a vida de todo mundo, né, doutor? Comenta-se aí que o coronavírus seja o 11 de setembro de 2001 da década, né? Porque acredito eu que vai mexer muito com o comportamento de todos nós daqui para frente. Se tornar endêmico, como se espera que fique,
Acredito eu que muitos dos aspectos que vocês estão trabalhando aqui no programa, né? Por exemplo, trabalho em casa, só espero que a gente não perca a afetividade, que a gente volte a se cumprimentar e a se abraçar. O difícil é não fazer, né? A gente tem que se policiar para isso. Nesse momento, eu até concordo que façamos isso, mas espero que a gente não perca essa afetividade quando o problema passar. Doutora, a gente foi às ruas também, saber, né, a dúvida do pessoal. Eu vou chamar aqui a primeira pergunta do João Wagner. Vamos ver o que ele quer saber. Pode rodar. Perfeito. Por que quem é asmático corre mais risco? Por quê, doutor? Bem objetivo, João Wagner. Não é só o asmático. Bem, vamos colocar a coisa no seguinte termo. Não é que o asmático tenha mais chances de desenvolver as complicações da doença. É o portador de asma que não está controlada. Então, se ele segue rigorosamente as orientações médicas e faz o tratamento adequado, ele tem a mesma chance que qualquer outra pessoa de desenvolver complicações. A nossa preocupação está naquelas pessoas que têm doenças asma não controlada ou doenças respiratórias que comprometam a estrutura do pulmão, como, por exemplo, DPOC, que é conhecido como doença pulmonar obstrutiva crônica, que a população conhece como enfisema e bronquite. Então, essas são doenças respiratórias que nos preocupam bastante. E chamar a atenção que existem outras doenças que comprometem, predispõem a pessoa a complicações, hipertensão arterial e diabetes. Professor, você falou, desculpa, doutor, o senhor falou aqui sobre a questão da hipertensão. Existe também uma preocupação sobre os medicamentos. Eles têm alguma relação ou aumentam a probabilidade dessa pessoa ser contaminada ou não? Vamos esclarecer isso também. Não, você falou certo, eu sou professor da Universidade de Brasília. Então não errei, você acertou. Então tá ótimo. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito interessante, porque há alguns artigos saindo aí levantando a possibilidade de que alguns antihipertensivos, como os inibidores da angiotensina, e eu vou dar o exemplo aqui da losartana, podem fazer com que a pessoa tenha mais facilidade de pegar essa gripe. Embora esses trabalhos estejam aí ainda a título de consideração, a gente não recomenda, e não sou eu só que estou falando isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda a retirada do antihipertensivo, chamando a atenção de que o indivíduo hipertenso tem maior chance de ter complicação da doença. Então, ele tem que estar com a doença controlada e o ideal é, na dúvida, procure o seu médico assistente para discutir o assunto. Até porque pode gerar uma outra doença aí, né? Pode gerar uma outra doença. Perfeito. A OMS também recomendou a suspensão de ibuprofeno, né? Uma substância que presente em vários remédios. O que essa substância causa? Bom, não só o ibuprofeno, outros anti-inflamatórios da classe não esteroidal. Então, todos os anti-inflamatórios a gente recomenda que não use, porque ele pode agravar, ele pode gerar mais complicações da doença. Pode levar a pessoa a ter uma coisa que a gente chama que é síndrome do desconforto agudo respiratório. Então, ele tem um comprometimento respiratório, ele vai ter um agravo maior usando o anti-inflamatório. Então, não é que fica mais suscetível a pegar o coronavírus, não é isso? Ele fica suscetível a ter mais complicações. Portanto, a gente recomenda que não se use anti-inflamatório de espécie nenhuma quando gripado. Doutor, vamos dar um exemplo? Porque muita gente toma sem saber o que tem. Eu vou falar aqui o nome de algumas marcas para a gente prestar esse serviço, né? Advil, que é muito comum, Buscofen, a gente que tem cólica toma. Quais outros nomes mais comerciais que o pessoal conhece? Eu gostaria de chamar a atenção para o telespectador que talvez seja mais fácil o seguinte: teve febre, usa paracetamol ou dipirona. Então, não é difícil, é só olhar ali na composição, olha na bula, que vai ter ali qual que é a substância. Exatamente, porque em geral eles tomam um anti-inflamatório em virtude das dores e da febre. Então, o que as autoridades sanitárias e os trabalhos têm demonstrado é, num caso como esse, usar paracetamol ou dipirona. Tá uma febre também, doutor, do tal do shot da imunidade. Própolis com limão, própolis com açafrão, isso adianta ou não? Tecnicamente falando, né, não tem validade nenhuma porque nós não temos prova científica. Agora, a boa alimentação, principalmente no que se refere
a qualidade dos alimentos, aí quando a gente fala em boa alimentação, não é quantidade, sim qualidade. Então, são os legumes, as verduras, as frutas. Isso, sem dúvida nenhuma, um indivíduo bem alimentado, ele tem menos chance de contrair problemas da gripe, né? Ele pode até pegar gripe, mas talvez não chegue a uma complicação, tal como a gente está conversando até agora aqui no programa. Então, não adianta agora acordar todo dia de manhã, tomar própolis com mel, própolis com limão. É algo preventivo, tem que fazer sempre para manter a imunidade bem com alimentos saudáveis. A alimentação, estando em casa, né, como a gente espera que as pessoas fiquem, uma boa alimentação, horas de sono, hidratação, são fundamentais para o tratamento e prevenção da gripe. Muita gente se preocupou também com a questão das academias fechadas, porque o exercício físico também é fundamental. Sim. O que o senhor recomenda? Eu acho que as pessoas não devem parar de fazer atividade física. Vão ter que fazer em casa. Então, não é porque não tem o equipamento da academia que você não pode fazer uma atividade física em casa. Então, existem vários vídeos, vários sites em que professores apresentam aí, aliás, academias também fazendo isso, né? A programação para que os seus alunos continuem fazendo os exercícios em casa. E usar a criatividade, né? Não tem peso, pega saco de arroz, saco de feijão, saco de açúcar, faz agachamento, sobe e desce escada. Eu acho que tem várias saídas para a gente continuar fazendo atividade física. Ficar em movimento. Não perder o movimento. Outra dúvida. Vou no mercado, né? As pessoas estão indo ao mercado, vou escolher uma fruta, um legume. Se alguém que já tem o coronavírus pegou na fruta, espirrou em cima, nem todo mundo está tendo cuidado, né, de espirrar com o braço dobrado, tampando nariz e boca. E aí, chegou em casa, a higiene desse legume e dessa fruta é da mesma forma ou não? Precisa passar algum tipo de produto ali para limpar e tirar esse vírus dali? Não, eu acho que o tratamento é o mesmo, né? Na verdade, o cuidado com esses alimentos ele tem que ser o mesmo, independente do tempo de pandemia ou não, porque a mão ela é contaminada. Além como você bem expressou, às vezes a pessoa espirra e tosse ali, e você chamou atenção para a técnica correta. Eu nem vou falar sobre isso com os telespectadores, porque você já fez até a técnica correta. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com a limpeza desses alimentos, mas nada extraordinário. É o que a dona de casa ou o dono de casa tem costume de fazer no dia a dia. Perfeito. Ou deveria ter, pelo menos. O segundo tópico da nossa enquete, né, foi em relação à limpeza e álcool gel. Uma das dúvidas, doutor, é que o álcool gel nem sempre vem escrito na embalagem 70%. É só esses que tem a composição de 70% que vai adiantar e vai conseguir matar o vírus ou não? Uma concentração menor também pode ser eficaz? A concentração menor também pode ser eficaz, mas eu acho que o mais importante do que isso, a pessoa não precisa ficar preocupada se vai à farmácia e não encontra álcool em gel. Água e sabão resolve perfeitamente a situação. O álcool em gel é para aquela circunstância em que você está na rua e não acha um banheiro ou uma pia com água e sabão. Aí você usa do recurso do álcool em gel. Mas não precisa ficar desesperado porque não tem o álcool em gel à disposição nas farmácias, né? Entendi. Bom, álcool em gel, então, muitas vezes não tem escrito ali o 70%, não tem como a gente descobrir. Então, usa ali na situação quando você está se deslocando, no transporte público, mas quando tiver, então, uma pia, um bom sabão, também resolve. Tão bem quanto o álcool em gel. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da limpeza de superfícies para quem está trabalhando, até mesmo em casa. Tem gente usando o álcool em gel para limpar um mouse, para limpar uma cadeira em casa ou a cadeira do trabalho. Existem outros produtos, né, limpadores multiuso ou água sanitária que também fazem esse papel? Bom, aí eu acho que a gente tem que seguir a recomendação do fabricante. Me parece que o celular não é interessante você usar esses produtos abrasivos, né? É embeber com um pouquinho de álcool o pano e fazer a limpeza. Mas eu queria destacar desse assunto que você está chamando a atenção, é que objetos de uso pessoal, principalmente os que estão que a gente usa à mão, como o celular, eles têm que ser individualizados. Caneta. É muito comum a gente pegar a caneta do colega para fazer uma assinatura, não. Eu acho que esse tipo de objeto facilmente transmite o vírus. A gente tem que ter, principalmente aquilo que a gente manuseia, que seja produto nosso.
evite tocar em produtos de outras pessoas, mesmo que a gente conheça. Vamos então para mais uma pergunta, dessa Pois vez não. do Robson, também sobre medicamentos. Vamos ver. Vamos lá. Eu gostaria de saber se eu posso tomar algum antigripal se eu estiver resfriado ou caso meu nariz esteja congestionado. Essa é uma dúvida, né? E aí? Eu queria aproveitar a pergunta dele, do Robson, para chamar a atenção para o seguinte aspecto: evitar a automedicação. Então, tem gente que, uma vez estando gripada, tem uma reserva de antibiótico em casa e usa um antibiótico. A gente tem que evitar esse tipo de coisa porque pode agravar a situação do tratamento da gripe. Quando a gente fala do uso de Novalgina e paracetamol, é para exatamente abrandar os sintomas que comprometem a pessoa. Então, a gente está sentindo dor, está com febre, vale a pena usar um analgésico e tentar ficar em casa. Ele falou aí dos descongestionante nasal. Descongestionante nasal. Bom, se ele tiver o soro fisiológico em casa, perfeito. Lava a narina com soro fisiológico, tem um excelente efeito, né? Se ele tiver algum outro problema, por exemplo, uma alergia nasal, usa a medicação que o médico dele prescreveu. Mas, reforço, evite a automedicação, porque você pode estar adiando uma ida importante em busca de assistência médica. Doutor, chegou uma informação aqui de última hora, eu vou ler para vocês. Encontro agora há pouco no Palácio do Planalto, na presença do presidente da República e representantes também do Legislativo. O presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, destacou o requerimento formulado pelo presidente Jair Bolsonaro de que o Congresso decrete, então, estado de calamidade pública no país. A gente veio acompanhando isso hoje, né? E essa medida vai possibilitar a aplicação de mais recursos federais para a prevenção e para a redução dos danos causados pelo Covid-19. Ele também destacou que o projeto de lei emergencial, esse de iniciativa do Executivo, cria um comitê nacional, né, para esse controle, e isso é muito importante nessa hora, né, professor? Esse gerenciamento de crise é muito difícil. Vamos falar um pouquinho sobre esse estado de calamidade pública que chegou agora, né? Qual que é a importância, então, do Congresso aprovar essa questão? Eu acho que isso registra o que nós, médicos, estamos falando, da necessidade de tomarmos medidas urgentes ante a gravidade do processo. Por gravidade, telespectadores, por favor, não entendam que é gravidade em termos de mortalidade. Gravidade é disseminação da doença na comunidade. Quer dizer, você ter aí 10, 20, 30, 100 pessoas doentes, isso compromete muito uma série de atividades do dia a dia, inclusive as do trabalho. E o governo, tendo esses mecanismos para agir de imediato, é muito oportuno para a população, para a saúde da população. Perfeito. Bom, uma última dúvida, não menos importante, né? Tem a ver com os nossos animais. Os nossos bichinhos podem ser também infectados, doutor, ou não? Como é que fica essa questão? Hoje em dia, né, quem tem animal em casa é como se fosse da família. Exato. Né? A literatura registra o comprometimento apenas de um cachorro, né? A gente não sabe como é o dia a dia lá nos países asiáticos, né? A gente sabe como é na Europa, mas, assim, potencialmente, os animais de estimação podem vir a ter comprometimento pelo vírus, potencialmente, não quer dizer que vá ter. E não quer dizer que vai ter a gravidade também que tem no nosso corpo. Veja o exemplo das crianças, né? Que a gente tem visto aí, dos jovens e crianças, é um potencial de gravidade muito pequeno. Em geral, são formas leves. O mesmo pode acontecer com os nossos animais de estimação. Doutora, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse, então, um último alerta para o pessoal de casa, para a gente acabar com esse recado aí, com esse recado de prevenção, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que nos desafia. Mas esse desafio impõe em todos nós uma questão, que é a solidariedade. Precisamos ser solidários. Então, o fato de eu ficar em casa não apenas me protege, protege alguém que eu nem conheço. Então, acho que a gente precisa ter, ante o vírus, uma frase que a OMS fala, né? Precisamos ter uma contagiosidade, solidariedade maior do que a do vírus. Lindo. Muito obrigada, doutor. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Você pode rever esse e outros programas do Especial Coronavírus no nosso canal do YouTube. Acesse aí TV Justiça Oficial, se inscreve lá e eu te espero amanhã com um novo tema. Até mais.